Então, dando sequência a essa nossa discussão, a gente falava de que a gente adquire a língua de uma forma automática, não, não entende muito como ela vai se gravando no nosso cérebro, e depois a gente vai usando essa língua. Na medida em que a gente sente necessidade de expressar algo que vai além do que essa língua diz, a gente começa a trabalhar a nossa inventividade, a nossa criatividade. O Roland Barthes dizia que a gente tem que aprender a fazer com que a língua se dobre. A gente costuma dizer para os outros assim, dobra a língua, quando a gente ouve alguma coisa que não nos agrada, né? Parece que disse demais. Então, dobra a sua língua porque você está falando demais. Mas a arte é isso. Fala mais do que propriamente a gente ouviu. E nesse processo, a gente vai entendendo a língua, seu uso, e vai descobrindo facetas do mundo que tem a ver conosco. Isso faz com que nós vivamos um reconhecimento de certas coisas e um conhecimento que não tinha a respeito dessas mesmas coisas. A gente como que vai atualizando a ideia de mundo que a gente tem e também vai se atualizando. A gente vai tirando as nossas cascas, as nossas capas e vai adentrando a nossa verdadeira pele, a nossa interioridade. Então, a gente passa de um mundo em que a linguagem era figurada, como está figurada no sistema linguístico de cada idioma, para uma refiguração feita pela literatura, que inclusive faz a língua dobrar, tem usos sintáticos, permissividades que a língua ordinária considera um erro, né? Estou lembrando agora de um outro poema pequeníssimo do João Cabral de Melo Neto, que é falando dos bichos, ele diz da aranha. Aranha tece cortinados com o fio que fia de seu cuspe privado. Primeiro ele quebra, né, essa ideia de que a literatura só pode ser composta de palavras muito nobres, mas aí está o cuspe da aranha tecendo cortinados, né, e com o fio que fia. Essa ideia, essa repetição que na língua ordinária parece falta de vocabulário, aí dá um alongamento, né, desse trabalho, esse tecer é quase que tecer do seu corpo, não é? Então, a literatura parte dessa refiguração para convidar o leitor a fazer uma configuração do mundo com ele, né? Ele vai entendendo que o mundo não está sozinho, ele não está sozinho, e que é nesse encontro que se amplia esse universo, não é? E que a gente se move do lugar comum para um lugar de novos horizontes, não é? A gente vai descobrindo novos horizontes. E isso não tem importância só para intelectuais, isso é muito importante. A literatura é um caminho de conhecimento extremamente rico, porque junta a afetividade, a sensibilidade com a razão e com a inteligência, não é? A gente também vai aprendendo a fazer isso, mas é em cima de uma dose de muita sensibilidade que a gente entra em contato com esse horizonte, né? Isso que está atrás da cortina com que o cotidiano encobre, às vezes, as verdadeiras faces que o mundo tem. Isso vai fazendo com que a gente amadureça. Isso vai fazendo com que a gente se torne uma pessoa mais, ou deveria fazer, que a gente se tornasse uma pessoa mais
responsável, né? Mais cidadã. E a cidadania não é só nosso direito de voto, não é só saber eleger, né? Ser leitor para ser eleitor. Ler as coisas, ler a vida dos candidatos, ver sua vida pregressa, ver o que ele já fez de bom nos postos que ocupou, nos cargos que teve. Não é só esse tipo de cidadania que está marcada no voto, mas na nossa inserção social, o nosso lugar efetivamente de uma inserção social, que é o nosso compromisso com o mundo. Eu gosto muito de uma professora americana chamada Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, ela é filósofa, mas ela é professora na Universidade de Chicago, uma universidade considerada das melhores do mundo, mas uma universidade que inicialmente ficou famosa por conta dos grandes economistas que deram aulas lá, não é? E tem uma faculdade de direito importante, né? O presidente Barack Obama foi formado em direito por essa universidade. E ela é professora de filosofia para economistas e para advogados. Ela tem só 3 livros traduzidos em português, embora tenha escrito mais de 25 livros. Ela tem 3 livros traduzidos ao português. Um se chama A Fragilidade da Bondade, mostrando a relação entre as tragédias e a política, mostrando um outro chamado Fronteiras da Justiça, em que ela toma como exemplo as obras literárias do século XIX, sobretudo os romances russos e os romances ingleses, e vai mostrando o peso que a literatura para revelar a gente o que a história com H maiúsculo não revela, né? A história que é contada sempre de um ponto de vista, é contada sempre pelos vencedores, ou contada numa perspectiva dos ganhos que se teve, mas nunca se fala dos perdedores, nunca se fala daquilo que foi calado e foi silenciado. E o romance fala, a literatura fala, dá vez e voz a quem ficou calado, né? Então, ela tem um livro muito fininho, esses livros são tijolos, muito grandes, mas ela tem um livro bem fininho, publicado em 2005, acho que pela Marquinhos Fontes, que se chama Sem Fins de Lucro, né? E nesse livro, Sem Fins de Lucro, ela ganhou até um prêmio por esse livro, um prêmio internacional sobre ética, não é? O prêmio é dado para quem contribui para a melhoria da condição humana, o reconhecimento de que o seu trabalho, as suas aulas, o trabalho, o magistério que ela faz junto aos alunos advogados, todo mundo fazendo mestrado, doutorado, né, em economia, ela faz em defesa das humanidades, não é? Ela está preocupada com o que ela chama inteligência das emoções. Ela tem um livro até que tem esse subtítulo, chama-se Erupção do Pensamento, a Inteligência das Emoções. Esse livro não está traduzido. Mas aí ela diz que os filósofos deveriam ser os advogados da humanidade. Deveriam ser advogados do humano, né? Os filósofos, os pensadores. E os advogados, ela diz que deveriam ser os pensadores da justiça e do direito. O que é justo? O que é direito nessa situação? E não apenas diante da lei, não é? A lei precisa ser interpretada, não é? São Paulo já dizia que sem a graça não tem salvação, que pela lei a gente viu com os fariseus, ninguém se salvaria, não é? A graça, a compreensão, né? Aquilo que vale a pena ser experimentado e vivido. Então, a Martha Nussbaum, ela vai fazer essa defesa
das humanidades. Ela diz mesmo que sem as humanidades, a economia, o direito, as ciências sociais, de todas as maneiras, e ela ousa dizer que mesmo as ciências chamadas exatas, né, a física, a matemática, tem que pensar a que servem. Servem para fazer com que a humanidade avance por onde, não é? E eles se encontram, o Paul Ricoeur e a Martha Nussbaum, num momento muito importante, que é esse em que, reconhecendo que eu sou parte da história do mundo, que eu estou fazendo uma história que talvez não seja publicada em livros, compêndios que vão ser usados nas escolas, mas eu estou escrevendo uma história da minha vida para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus vizinhos, não é? Nós temos que passar da compreensão do que é o mundo, não é? Descoberto através do literário, que descortina novos horizontes, né, para as humanidades ou das humanidades, e nos ensina a ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Lembro da passagem também agora de São Paulo, né, em que ele relata, depois de ter ficado cego, né, no caminho de Damasco, com a aparição luminosa de Jesus Cristo ressuscitado, né, ele fica cego e volta a ver quando as escamas caem de seus olhos. E aí ele vê que a perseguição que ele fazia a Jesus Cristo é descabida, né? Ele vai entender que o caminho dele estava equivocado. Estou pensando isso literariamente para nós. Às vezes é preciso que caiam escamas dos nossos olhos para a gente entender a relação com as pessoas da nossa família, a mulher, o marido, com os filhos, né? Com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho. É preciso deixar que caiam essas escamas e a gente veja melhor o mundo e as coisas. Veja através dessa superfície, ver mais longe, não é? E não é só para saber literatura e para ser culto. O Roland Barthes dizia que aquele que sabe só literatura não sabe nem literatura, porque a literatura é a única disciplina que não pode sair do currículo, ele dizia, porque nela está embutida toda a sociologia, toda a filosofia, toda a psicanálise. É só lembrar como é que Freud acaba construindo a sua teoria de análise em cima dos mitos, não? Então, essa ida ao mundo, esse voltar ao mundo novo, é o que a literatura proporciona. Agora a gente pode perguntar assim, nossa, mas isso é um caminho muito longo, muito difícil, isso é coisa para quem pode estudar. E eu vou dizer para você que não é. Vou dizer para você que ouvindo histórias, lendo livros, às vezes com pouquíssima ajuda de mediadores, mas tem que ter estimuladores. É preciso ter gente que valorize o que você está fazendo, né? Quando eu era muito menina, as pessoas gostavam de me chamar quando chegava uma visita para fazer eu contar uma história, não é? É lógico que no começo é muito engraçado, muito engraçadinho, e você vai se alimentando dessa fantasia de saber muitas histórias, né? Mas depois você fica inconveniente, porque quando você começa a contar as suas histórias sobre o mundo, numa idade que você já pode ter opinião, você começa a incomodar muita gente. Vai incomodar no trabalho, vai incomodar na igreja, vai incomodar no clube, na sociedade que você frequenta, às vezes até no trabalho social que você faz. Vai encontrar gente que precisa receber ajuda, mas está tão machucada, tão ferida, que a resposta é uma resposta agressiva, não é? Então a gente vai descobrir que ser cidadão, ser responsável pela sua cidade, pelo seu pedaço de mundo, tem preço, tem preço. E se a gente quiser melhorar o mundo, e aí já respondendo a questão que você disse que estava em pauta, muita gente perguntando, mas o que eu posso fazer com as minhas crianças? Mas o que eu posso fazer com os meus filhos?
Gente, não tem milagre. Você não vai fazer seu filho ler, não vai fazer seu filho ter gosto pelo conhecimento, gosto pelas disciplinas que mostram para ele, às vezes até disciplinas muito mal conduzidas, mas que mostram para ele qual é o mundo, na geografia, na história, nas ciências, que a escola básica traz isso, né? Se você não for leitor, se você não gostar de ler, se você não estiver perto dele, você tem que estar junto dele, você tem que ler com ele. Você vai descobrir que você também não sabe muita coisa. Você vai aprender. Um professor, para preparar uma aula, ele estuda. Ele estuda. E ele, muitas vezes, tem que agradecer que ele tenha que ensinar para poder aprender. O Guimarães Rosa diz que mestre é quem, de repente, aprende, entende daquilo que ele deve falar. Então, esse exercício é o exercício de ler com as crianças, ver filmes com eles, ver animação, fotografias, fazer observação de fotos. Mas você diz, mas eu também não sei, eu também não aprendi. Descubra, você pode descobrir. Olhe para as coisas e pergunte, faça perguntas. As respostas vão nascer dentro de você, né? Você não precisa de um crítico de arte, de um historiador de arte para falar de uma obra como Guernica ou como a Capela Sistina. E estou falando de obras que são universais, todo mundo conhece, né? E você pode ter suas preferências, um pintor regional, um colega que tem um trabalho de escultura interessante, não é? Conversar com ele, levar seus filhos para pensarem junto com ele o que é inventar uma cesta, por que um índio trança daquele jeito, com aquela palha, uma arte extraordinária, 2 folhas de palmeira trançadas fazem um berço, não é? Então, a nossa prática deve ser de convívio. Nossa prática deve ser a de trabalhar a leitura, a experiência de ler o mundo, de ler a literatura, de ler a poesia, de ler um cordel, não é? Poesia de cordel. Tem coisas magistrais, narrativas magistrais de cordel, né? João Cabral conta que aprendeu a ler, aprendeu a gostar da literatura popular, da cultura popular, lendo cordel. Então, essa riqueza está ao alcance da nossa mão. Mesmo quando a gente tem pouca biblioteca, um acervo pequeno, mas é explorar. Você vai à biblioteca com seu filho? Você procura fazer com que ele tenha livros em casa? Faz com que ele empreste livros para um vizinho que não tem nenhum desses recursos? Quando você vai ao seu clube, à sua comunidade, em encontros, você leva livro para as outras crianças também lerem? Isso vai dando a você um sinal de que papel você quer ter no mundo em relação às futuras gerações, porque não basta que seu filho seja leitor, é preciso que ele viva também num mundo de leitores, né? De quem aprecia a literatura. E não só a literatura que está escrita em livros. Vocês podem imaginar, nossa, aí está a internet engolindo o gosto pela leitura, pelos livros, pelos romances. Existe muita coisa interessante escrita nos sites e blogs da internet. Então, a internet ou a tela de um computador, ela é um suporte, como o livro de papel, como o livro também já foi um suporte, como antes do livro havia os cadernos, né? E os pergaminhos. Então, assim, nós estamos tratando com novos suportes. É lógico que a internet tem um lixo inacreditável, não é? E é preciso separar o joio do trigo. Mas se você arranca, como diz lá a parábola, que é arrancar o joio, você é capaz de perder o trigo. Então você tem que esperar que as coisas amadureçam. Não amadurecer para ele sozinho,
amadurecer para vocês dois. Você tem que saber quais são os bons sites da internet. Se você não sabe, procure ajuda. O professor na escola, na biblioteca, um próprio site de uma universidade. Existem especialistas aí no seu mundo, em volta do seu trabalho, no estado que você está. Existe gente fantástica. Ou então escreva para a Cátedra Unesco de Leitura na PUC-Rio. Escreva e você vai receber uma resposta de orientação. Se você abrir o site da cátedra, você vai ver uma quantidade enorme de livros que já estão resenhados, com as principais imagens, com a apresentação dos autores, não é? Para idades diferentes, desde crianças muito pequenininhas até adolescentes. São os livros premiados anualmente e os livros que todas as crianças e jovens deveriam poder ler, não é? Que fazem parte desse acervo da biblioteca, a biblioteca da Cátedra Unesco, né? Então, você tem como pedir ajuda, você tem como descobrir quem pode fazer você não só ajudar seu filho, mas se ajudar a se transformar em um leitor, né? A grande dificuldade é que nós queremos a receita para que ele se torne leitor, mas nós não queremos viver essa transformação em nós, não é? A gente pode assistir um noticiário e ter que ser leitor, saber também distinguir a informação. Por quê? Porque cada canal está dentro de um veio ideológico. Então, você precisa saber o que está sendo dito e o que não está sendo dito na notícia. Não é? A famosa reunião presidencial do dia 22, acho que foi 22 de maio, né? A famosa reunião, quando veio à tona o vídeo, ele foi editado pelas televisões segundo os seus interesses. Você podia ver num canal um tipo de recorte, um flagrante de quem falava, em outro canal era outro recorte, era a voz de outro ministro. Por quê? Porque essas vozes, elas estão condizentes com os interesses do dono da TV, dos anunciadores, né? Então, a gente também não pode ser ingênuo. A leitura, ela está metida no mundo. Quem não lê, e analfabetos leem, hein? É possível ler sendo analfabeto, porque pode-se ler o mundo, pode-se ler a oralidade, os causos, os contos, e saber se colocar no meio do mundo. Não ser enganado, não ser manipulado e também não ser manipulador, não é? Ser capaz de fazer com que a pessoa desperte para uma autonomia da leitura. Isso é a questão decisiva. E nada como a literatura, com a linguagem literária, para descortinar esse horizonte, para mostrar que o mundo nos chega envolvido em capas e que a gente tem que desembrulhar para entender o mundo. E não é só tristeza, não é só agonia, não é só perdas que a gente vai ver. A gente vai ver coisas deslumbrantes, a gente vai ver coisas incomensuráveis, né? A gente tem que ler os grandes poetas, aqueles que tratam de um horizonte, de uma maneira de entender a infância, como o Manuel de Barros, por exemplo, ou a voz singela de uma mulher de muitas lutas, como Cora Coralina, ou a poesia da Cecília Meirelles, que é uma poesia sintonizada com coisas extremamente simbólicas, mas tem uma capacidade de ler a história e seu tempo de um modo muito peculiar, não é? E outros poetas, né? O poeta do espanto desse Brasil, Afonso Romano de Santana, né, que foi diretor da Biblioteca Nacional e permitiu que a gente criasse o ProLer, né, que foi o primeiro programa de política nacional de leitura que esse país teve nos anos 90, né, investiu nisso, porque acreditava, como Lobato, que um país se faz com homens que leram, homens
e livros, mas livros que foram lidos, não livros que ficam nas prateleiras, né? Os meus, por exemplo, as pessoas me perguntam, mas você já leu isso tudo? Eu falei, ele não estaria aqui se eu não tivesse precisado dele. Ele veio para cá porque eu precisei ler, marcar o capítulo que fosse, o comentário que fosse, o livro inteiro, no caso de textos mais teóricos, eu era professora de teoria literária. Se ele não tivesse sido lido, ele não teria entrado na minha estante. Agora, a gente não precisa ter uma biblioteca assim, né? Eu, porque estudava sistematicamente para dar aula, né? E um professor de universidade, ele está sempre buscando o que está mais adiante, o que pode integrar interdisciplinarmente o que você ensina. Então, eu não ensinava rimas, eu não ensinava perfil, se a personagem era redonda ou plana, não é? Eu queria saber como uma personagem é efetivamente criada, escrita, não é? Construída de um ponto de vista psicológico, de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista sociológico. Então, você tem que ler essas coisas todas, não é? Mas o importante é que para ser um bom leitor, você não precisa de quantidade, você precisa de qualidade, não é? No fim da vida, o Borges dizia que a única preocupação dele era reler os livros fundamentais, não é? E que esses livros faziam falta a ele de uma maneira total. Cada vez que alguém lia, ele já estava cego, cada vez que alguém lia para ele descobria um novo traço, um atalho na interpretação que ele havia feito antes. E a gente vai ampliando o nosso horizonte. Então, assim, não basta ler Dom Casmurro uma vez, né? Senão a gente vai ficar nessa pergunta de traiu ou não traiu. É preciso ir mais e mais e mais fundo. Descobrir o drama que estava lá em Bentinho, o drama de Capitu, enfim, para dar um exemplo, não é? Mas com as crianças é preciso reler muitas vezes o mesmo livro, porque elas vão elaborando devagar, misteriosamente, um texto. Então a gente tem que ler, e quando ela diz conta de novo, repete, lê outra vez, é porque ela está ruminando esse texto. Ela está transformando esse texto num texto seu dela, não é? Como você também deveria fazer, como eu também preciso fazer, né? Ler um livro até que ele se torne efetivamente meu, ele entre na minha alma e eu não queira esquecê-lo, né? Foi assim que eu aprendi dezenas de poemas de memória, que a gente diz de memória, mas é de coração, não é? Foi assim que eu aprendi os contos que eu contei na época em que era contadora do Morantubetá, nos anos aí, todos os anos 90, ao longo dos 90, princípio dos anos 2000, o Morandubetá com Lucinha, Celso, Lúcia Fidalgo, Celso Sisto, Benita Prieto e eu, a gente andou meio mundo contando histórias. E cada um escolhia os contos que moravam no seu coração, porque esses que moram no coração não saem da nossa cabeça, não é? A gente carrega esses contos. E cada pai devia ter um poema favorito para não deixar de contar. Meu pai e minha mãe tinham livros e poesia, poemas que sabiam decor, né? E todas as vezes que tinha oportunidade, a gente ouvia meu pai declamar os mesmos poemas que ele sabia de memória e minha mãe o mesmo, passagens dos livros que ela amava e que ela guardava o trecho do livro que tocava o seu coração, né? E a gente vai vendo que nenhum deles era professor de letras, nenhum deles era intelectual, mas guardavam no seu coração as ressonâncias do literário
que tinham feito deles, pelo menos, mediadores dos filhos, para que nós gostássemos de aprender, gostássemos de desentender as coisas através da literatura, entendendo-as de outro modo, né, com outro tipo de riqueza. Então, o jeito de fazer as crianças aprenderem a gostar de ler é ler com elas. E ler muito. Não é só para resolver dever. É um equívoco que está acontecendo agora nessa pandemia, com as crianças tendo dezenas de papéis, dezenas de exercícios. É preciso que as pessoas percebam que as crianças precisam ter poucas coisas, mas profundamente exploradas, mergulhar nelas. Não é decorar nomes de rios, não é decorar nome de capitais, é entender qual é o papel que essa capital e esse rio têm na história desse país em que ele vive. Se não for desse jeito, não vale a pena aprender. Eu fico grata pelo convite da Sedma, pela paciência da Rafaela aí comigo. Espero que essa complementação que a gente está fazendo aqui compense o tempo que se perdeu ontem com a minha crise de internet. O Rio está vivendo uma crise grave de internet. Então, eu espero compensar vocês com esse texto, com essa gravação, tá bom? E vocês compensar o tempo, né? E se vocês precisarem de alguma outra questão, através da Rafaela e com certeza da Sedma, eu vou receber e farei o melhor que eu possa para responder. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela paciência e por essa espera de complementação.